Boa noite, povo de Deus. Quem sentiu tocado aqui pelo Espírito Santo, levanta a mão lá no alto. Glória a Deus. Todo mundo aqui se sentiu incendiado pelo Espírito Santo nesse momento de oração, sim ou não? Louvado seja Deus. Eu me chamo Claudiana, eu sou consagrada da comunidade Filhos Amados do Céu. E é com muita alegria que essa noite eu venho aqui a partilhar um pouco da palavra de Deus, para que nós possamos buscar ouvir sempre qual a vontade de Deus para nós, para as nossas vidas. E como é bom, né, meus irmãos, depois de um dia cansativo, né, quinta-feira, dia de semana, muitos aqui trabalham, estudam. E como é bom, né, ao final desse dia podermos estar aqui na presença do Senhor, para revigorar a nossa alma, revigorar o nosso espírito, ouvir a sua palavra, ter essa experiência com o amor de Deus em nós. Quem aqui veio buscar uma resposta de Deus, levanta a mão. Quem aqui veio buscar curas e milagres, levanta a mão. Pois creia verdadeiramente que Deus não deixará você sair daqui com as mãos vazias. Que o Senhor terá muito a falar para o seu coração, através desse momento de pregação, através do momento da adoração. E aliás, Ele já vem falando muito aos seus corações, desde o momento que você cruzou aquela porta. Desde o momento do louvor, do momento da oração. Porque você não está aqui por vontade própria, mas foi Deus que preparou esse momento para você. Foi Deus que primeiramente lhe chamou para que você pudesse estar aqui nessa noite. Pois Ele quer tocar, quer curar e quer lhe dar a resposta necessária para a sua vida. E eu convido você, meu irmão, a pegar a palavra de Deus e abrir no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Essa passagem, ela vem falar de duas curas, de dois milagres realizados por Jesus. Mas nós vamos nos prender nesta noite, né, a cura da filha de Jairo. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e, à vista dele, lançou-se-lhe aos pés, rogando-lhe com insistência: Minha filha está nas últimas, vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aí pula lá para o versículo 35, na outra folha. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: Tua filha morreu, para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: Por que todo esse barulho e esse choro? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo, e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe:
Talita cum, que quer dizer, menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Palavra da salvação. Pode aplaudir mais forte a palavra do Senhor. Amém. Sei que essa passagem é muito conhecida, né, de todos nós. Mas foi essa passagem que Deus usou especialmente hoje para falar aos nossos corações. E à medida que nós formos mergulhando neste evangelho, né, eu gostaria que você também buscasse se identificar com a pessoa de Jairo, né, o personagem que é citado, né, nessa passagem que acabamos de ler. E quem era Jairo? A passagem diz que Jairo ele era o chefe da sinagoga, ou seja, a sinagoga era o templo, é o templo sagrado dos judeus. E Jairo ele era um dos chefes, né, o que presidia a assembleia dos judeus. Ou seja, ele era uma pessoa muito importante em meio à sociedade judaica. E eis a situação que ele se encontra aqui nessa passagem. Nesse determinado momento, ele se encontrava com a sua filha doente, gravemente. A palavra não diz que enfermidade a filha de Jairo tinha, né, mas era uma doença grave. Né, e ela estava nas últimas, né, como ele mesmo vem dizer ao Senhor. E com certeza, Jairo e todos seus familiares buscaram todos os meios necessários para a cura da sua filha. Buscaram a medicina, os meios farmacêuticos, terapêuticos, mas não encontrando êxito no material, no físico. E provavelmente Jairo, ouvindo falar de Jesus, que ele estava ali por perto e que ele já havia realizado milagres, ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus como a última esperança para a salvação da sua filha. E qual a atitude de Jairo quando ele se depara com Jesus? Ele se prostra diante dele, ele se ajoelha, em sinal de humildade, em sinal de entrega, como quem dissesse: Senhor, és a única solução para a cura da minha filha. E a palavra diz, né, que insistentemente Jairo pediu a Jesus a cura de sua filha. E nesse primeiro contexto que nós podemos extrair do Evangelho, quantos ensinamentos o Senhor tem para cada um de nós? Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em coisas secundárias, em coisas passageiras, mas esquecemos que a nossa confiança primeiramente deve estar no Senhor. Está fraco. A nossa confiança primeira deve estar em quem? No Senhor Jesus. E aqui eu não quero dizer que quando nós estivermos enfermos, doentes, não é para buscarmos a medicina, não. Pelo contrário, nós devemos buscar os meios farmacêuticos, de saúde, os médicos, para poder buscar a nossa cura. Quando nós estivermos em situações difíceis, financeiramente, desempregados, devemos também arregaçar as nossas mangas para buscar meios para nos restaurar e nos equilibrar financeiramente. Nós devemos fazer a nossa parte em primeiro lugar, mas acima de tudo, todos esses atos devem estar baseados na nossa confiança em Deus. E assim Jairo, ele nos ensina muito isso essa noite. Depois que ele buscou todos os meios, ele encontrou plenamente a sua confiança em Deus, como o único que poderia restaurar a saúde da sua filha. E muitas vezes, diretamente ou indiretamente,
Às vezes até dizemos, né? Nós confiamos em Deus, mas na hora do aperreio, na hora das tribulações, caímos no desespero, como aqueles que não têm fé. E o Senhor nessa noite, Ele quer restaurar em você a confiança nele. Porque os médicos, a medicina, ela cura a alma. O seu emprego, ele pode restaurar a sua situação financeira. Mas Deus, Ele é o único que pode revolucionar, que pode transformar, que pode restaurar a sua vida por completo, em todos os contextos. Enquanto a medicina só cura o físico, Deus, Ele cura o físico e cura a nossa alma, acima de tudo. Enquanto o emprego, ele vai nos equilibrar financeiramente, o Senhor, além de nos dar a graça de um emprego, Ele vem também revigorar as nossas forças para trabalhar. Então veja, meus irmãos, que a base, o centro de tudo nas nossas vidas tem que ser Deus. E não devemos desanimar em meio às situações difíceis, não. Veja que Jairo, ele pediu com insistência a cura da sua filha. E essa insistência, ela vem falar para nós também no sentido da perseverança. Devemos perseverar no Senhor. Mesmo que nós não estejamos vendo os milagres acontecer, mesmo que achemos que as graças estão longe de serem alcançadas, mas nós devemos perseverar no Senhor, pois Ele quer lhe dar uma resposta através das situações difíceis que você está enfrentando. Perseverança, confiança. E aí a passagem, os versículos que nós pulamos, né, vem falar sobre a cura que Jesus fez ao longo do caminho, quando ele caminhava para a casa de Jairo. Eis que uma mulher, né, falando rapidamente, né, que sofria com um fluxo sanguíneo há 12 anos, ela alcança a cura ao tocar em Jesus. E Jesus, ele sente uma força saindo dele. E naquele momento ele entra em diálogo com aquela mulher. E enquanto ele estava dialogando com essa mulher que foi curada do fluxo sanguíneo, enquanto Jesus andava e ela tocou nas vestes dele, eis que chegou uma pessoa e disse para Jairo: Jairo, sua filha morreu, não atormentes mais o Senhor. E Jesus, escutando esse diálogo, né, ele apenas olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: não temas, meu irmão, crê somente. Diga novamente, com convicção: não temas, meu irmão, crê somente. E essa é a palavra que Jesus quer dizer para você essa noite. Sabe aquela situação difícil que você está enfrentando hoje? Traga aí à sua mente. Talvez não seja uma filha na beira da morte, um filho na beira da morte, mas cada um de vocês sabem a situação difícil que vocês estão enfrentando. E é isso que Jesus, ele quer dizer para você. Meu irmão, minha irmã, não temas, crê somente, eu estou contigo. Que você possa tomar posse dessa palavra, possa tomar posse desse testemunho de Jairo. E assim como essa pessoa que o Evangelho não identifica quem é, mas na nossa vida também vai aparecer muitas pessoas para querer nos desanimar. Quando esse homem chegou e disse a Jairo que a filha dele havia morrido, provavelmente Jairo tenha pensado: se Jesus não tivesse parado para falar com aquela mulher, talvez teria agilizado a cura de minha filha. Provavelmente ele entrou no questionamento: nossa, eu busquei a minha última esperança e a minha filha morreu.
Mas aí nesse momento Jesus ele vem revigorar com as suas palavras a força e a confiança de Jairo. E quantas vezes na nossa vida, nas situações difíceis que nós nos encontramos, chegam pessoas para querer desviar a nossa atenção, para querer roubar a nossa fé de Deus. Existem pessoas assim ao seu lado, sim ou não? Sempre tem, né? Aquela pessoa que quer tirar, que quer enfraquecer a sua fé, que quer tirar a sua confiança. Para que rezar tanto? Para que gastar a sua vida? Você reza, 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 e cadê que o seu filho sai das drogas? Cadê que Deus providencia um emprego para você? Cadê que você está sendo curado dessa doença? Tudo se levanta para querer nos afastar do centro das nossas vidas, que é o próprio Deus. Mas façamos como Jairo, que mesmo quando a gente venha a enfraquecer, mas a gente possa se erguer com fortaleza e dizer: eu vou lutar até o fim, pois no momento certo o Senhor vai realizar a graça dele na minha vida. Como diz Padre Reginaldo, né? Deus não demora, né? Ele capricha, né? Então, cabe a nós esperarmos pacientemente com confiança em Deus, de que no momento certo Ele irá agir. E aí, continuando, né, no Evangelho, Jesus chega na casa de Jairo e está todo mundo lá, né, com aquele ar de funeral. A menina morreu, já estavam lamentando, chorando, né, cantando os cantos fúnebres. E quando Jesus diz: para que esse choro? A menina não está morta, ela vive. O que é que as pessoas fazem? Prestar atenção no Evangelho? Começam a rir de Jesus. Como se dissesse: ele não está sabendo o que é que está dizendo. E aí Jesus realiza um milagre. Aquela menina que estava morta, Jesus ele traz a vida. Para quê? Para provar para aquele povo o poder de Deus. Com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém brinca. Jesus ele ouviu as preces de Jairo e ele curou a sua filha. Mas muitas vezes o Senhor não vai realizar em nós aquilo que desejamos. E aí, será que é porque Deus virou as costas para nós? Não. Porque humanamente falando, nós não compreendemos os desígnios de Deus para nós. Mas Deus sabe de todas as coisas. Provavelmente a cura daquele seu ente querido que você desejava tanto, o Senhor não deu, né? E ela chegou a falecer. Mas lembre-se que Deus sabe o que é melhor para nós. Humanamente falando, muitas vezes nós não compreendemos. E talvez a gente só irá compreender quando nós estivermos na glória com o Senhor, onde Ele irá revelar tudo para nós. Ou talvez também Ele possa nos dar a resposta enquanto nós estivermos aqui na terra. Mas nada sai como nós queremos, muitas vezes não sai como nós queremos, mas sai completamente conforme a vontade de Deus. Porque lá em Romanos diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você entregou o seu coração, se você entregou a sua vida nas mãos de Deus, creia verdadeiramente. Pode não ser a resposta que você queria, mas é a resposta que você precisava. Muitas vezes, para fortalecer a sua fé, para que você
se aproxime mais do Senhor, você que andava tão distante dele. Ou você vai para o encontro com Jesus pela dor ou pelo amor. Se você não vai pelo amor, muitas vezes nós vamos pela dor. E que diante do Senhor, assim como Jairo, que você possa ir depositando a sua vida na presença dele. Possa se ajoelhar, possa se prostrar, possa se entregar por inteiro, em sinal de confiança, de despojamento. E dizer somente: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. A nossa confiança deve estar sempre no Senhor, porque como diz na própria palavra, maldito o homem que põe a sua confiança em outro homem. Maldito o homem que põe a sua confiança em coisas materiais. Por quê? Porque as pessoas são fracas, elas se decepcionam, nos decepcionam. Mas Deus, Ele é o único que não nos decepciona. Deus, Ele é o único que está ao nosso lado. Qual seja a circunstância da nossa vida. E aí eu digo: bendito é o homem que põe a sua confiança em Deus e que não desanima, mesmo em meio às tribulações da vida. Que persevera até o fim. E aqui eu abro um parêntese, né? Deus está colocando no meu coração e me faz me lembrar nesse momento de uma situação que nós da comunidade vivenciamos semana passada. De um casal da comunidade, né, Ivan e Sheila, discípulos da comunidade, que ela engravidou, né, e foi descoberto que a filhinha dela tinha um problema no coração. E assim que ela nascesse, né, ela já teria que passar por cirurgias, 3 cirurgias no mínimo, né, para poder restituir, né, o problema que ela trazia no coração dela. E nós colocamos diante do Senhor, né, enquanto comunidade nós rezamos, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, pedimos o poder de Deus em cima dessa situação, para que Deus viesse curar, né, fosse conduzindo as mãos dos médicos, a medicina, para que fosse conduzido tudo para a cura dela, se fosse a vontade do Senhor. Aí ela nasceu, com 1 mês e poucos dias ela fez a primeira cirurgia. E semana passada, com 42 dias de nascida, ela faleceu em Fortaleza. Trouxeram o corpo dela para cá, eles são do Juazeiro, né? Foi velado no Juazeiro e enterrado. Será se Deus não estava agindo nessa situação? Ao contrário da filha de Jairo, Deus restituiu a saúde da filha de Jairo, a cura, né? Tirou ela da morte para a vida. Ao contrário da filha de Jairo, o Senhor não permitiu. O nome dela é Ana Cecília, né? Que Ana Cecília continuasse a vida, né? E ele a levou para junto dele. Foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. E o mais bonito disso tudo é ver que os pais dessa criança estavam com a sua confiança totalmente depositada em Deus. Que antes de enterrar, não é, Alex? Alex estava também no momento do velório, né? O pai da criança louvava e agradecia a Deus pela graça que Deus havia concedido a eles de poderem vivenciar este momento. Que hoje eles têm, a família dele tem uma intercessora no céu. Uma criança de 42 dias não tem pecado. Ela está
hoje contemplando a glória de Deus. E Deus concedeu a graça a essa família de ter uma intercessora junto dele no céu. E como é diferente você sofrer com Deus e sofrer sem Ele. Mesmo Ele glorificando o nome do Senhor, mas dói para um pai e para uma mãe enterrar o filho. Mas mesmo em meio àquela dor, a gente via em quem eles depositaram a confiança, em Deus. Ao invés de se desesperarem, de se lamentarem, de blasfemarem contra Deus, eles louvaram a Deus e agradeceram os 42 dias que Deus lhes concedeu a graça de estarem com a sua filha ao seu lado. Então, que assim, apenas um exemplo, né, de tantos exemplos que nós poderíamos trazer aqui. E eu trouxe esse porque é uma realidade próxima à nossa. E que através desse exemplo, do exemplo de Jairo e de tantos outros exemplos que nós vemos de fé, que nós possamos enriquecer a nossa confiança em Deus. Que mesmo nas percas, mesmo nas tribulações, mesmo no desespero, mesmo nas situações difíceis, não venhamos a nos desesperar, mas a depositar a nossa confiança em Deus. E hoje o Senhor quer restaurar pessoas aqui que se encontram como essa filha de Jairo, à beira da morte. Pessoas aqui que estão agonizando na sua fé, na sua esperança, que já estão desanimadas, sem forças para lutar. E o Senhor, Ele quer tirar você da morte que você se encontra e trazer você para um contexto de vida. O Senhor, Ele quer restaurar, Ele quer restituir em você a fé que muitas pessoas, assim como aquele homem que foi ao encontro de Jairo, tenta tirar de você. E que você possa ir tomando posse de cada palavra. Que ao chegar em sua casa, você possa refletir, você que também não trouxe a Bíblia. Você possa refletir também em casa, ler frase por frase desse evangelho. Marcos capítulo 5, versículo 21. Você possa ir meditando e trazendo para a sua vida o fortalecimento, a restauração, o refrigério que Deus quer para a sua alma e para a sua família. Tirar você do sepulcro, tirar você da condição de morte, tirar você da enfermidade que você se encontra e restituir em você a vida plena em Deus, a confiança em Deus, a fé em Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.